Atenção, futuras mamães e futuros papais, se vocês têm preferência em ter um menino ou ter uma menina, não façam chá revelação. Vocês não vão acreditar nessa história que eu vou contar agora. Ei, fica aí que tem história nova. Eu tenho uma prima que nós somos muito próximas desde criança, sabe? Nós crescemos juntas e tal. Somos muito amigas mesmo. E ela sempre falou que o sonho dela em ser mãe era ter uma menina. Ela sempre teve esse desejo aí absurdo de ser mãe de uma menina. Enfim, arrumou um namorado e tal, se casaram, né, depois de um tempo. Depois de um tempo de casados, ela acabou ficando grávida. E ela vivia falando, gente, aos 4 ventos que ela tinha certeza que era uma menina, que era uma menina, que era uma menina, que ela sentia no coração dela de mãe que era uma menina e tal. Fizeram a ultra pra descobrir, né, o sexo do bebê e era um menino. Mas enfim, era o primeiro filho deles, eles pretendiam ter mais e tal, então não foi um problema, sabe? Ela aceitou do mesmo jeito, se cuidou a gestação toda, a criança nasceu, foi uma ótima mãe pra ele e até aí tudo bem. Quando o menino já tava com 2 anos de idade, ela ficou grávida de novo. E de novo veio com a história. Ah, porque eu tô sentindo que é uma menina, eu tenho certeza, é uma menina, é uma menina, é uma menina e tal. E começaram a organizar um chá revelação. Do primeiro nem tinha tido chá revelação, mas esse eles decidiram fazer. Não é porque eu tenho certeza que é uma menina, é uma menina. E adivinha só quem foi a encarregada de organizar a surpresa, né? A encarregada de saber o sexo do bebê antes e fazer a revelação? Eu, né? E aí nós fomos lá no dia da ultrassom e adivinha? Outro menino. E eu fiquei muito preocupada, né? Porque eu sabia que ela queria muito ter outra menina. E eu comecei a ficar com medo sobre a reação dela no dia do chá revelação. Porque ela tava esperando tanto uma menina que na hora ia sair menino. Eu comecei a ficar preocupada com a reação dela, sabe? E aí, como ela tava nesse negócio de, eu tenho certeza que é uma menina, ela começou a comprar algumas coisas pro enxoval antes da revelação, sabe? E ela começou a comprar tudo rosa. E eu falava pra ela, menina, mas espere e tal, deixa vir o chá revelação, não sei o quê. Aí ela, não, porque eu sei que é uma menina, eu tenho certeza que é uma menina e tal, e começou a comprar as coisas, gente. E eu fiquei naquela, será que eu falo, será que eu não falo? Porque ela tá gastando o dinheiro dela com o enxoval feminino, e eu tô com medo da reação dela, né? Eu simplesmente não podia conversar com ninguém, né? Porque até então só eu sabia como era o sexo da criança. Então eu fiquei nessa. E como ela tava muito animada pro chá revelação, eu resolvi não falar nada. Bom, chegou o dia do tal chá revelação, né? Ela tava super animada, o marido dela também, tava todo mundo animado, feliz. Organizamos tudo. Na hora da revelação, gente, quando nós fomos estourar o balão, que ela viu que saiu azul, né? Que significava que era outro menino, vocês não vão acreditar na reação dela. Quando saiu a revelação, todo mundo começou a comemorar, a família dela, a família do marido dela. O marido dela começou a comemorar, todo mundo, os amigos. E ela simplesmente começou a chorar. Ela não fez só isso, ela começou a chorar, todo mundo, tipo, viu a reação dela e todo mundo parou de comemorar, porque não tava entendendo. E aí ela saiu e foi embora no meio da festa e deixou todo mundo lá, inclusive o marido dela. Provavelmente eu vou descer de tobogã lá pra onde vocês sabem, mas nada compensa o prazer de estar chantageando o meu pai. Ei, fica aí que tem história nova. O meu pai, ele é um cara de muito dinheiro, sabe? Mas o meu pai é uma pessoa extremamente abusiva com a minha mãe. No sentido de agredir ela verbalmente, de ofender, de xingar, de ser uma pessoa grosseira, fria. E não só com a minha mãe, comigo e com os meus irmãos também. Acho que eu nem me lembro a última vez em que meu pai foi carinhoso ou afetuoso comigo. Pelo contrário, a vida dele é ficar me ofendendo dizendo que eu tô gorda. Tem que emagrecer, que eu nunca vou arrumar um bom partido, porque o homem nenhum vai querer me olhar, porque eu tô feia, porque eu sou isso, aquilo. Enfim, meu pai é um verdadeiro babaca. Pra vocês terem noção de como meu pai é babaca, uma vez ele encomendou pizza lá pra casa, mas ele não deixou eu comer porque ele disse que eu ia ficar mais gorda do que eu já tava. Resumindo, não me lembro de ter nenhum momento de afeto com meu pai. Incrível que pareça, eu acho que eu nem tenho aquele sentimento de, meu Deus, eu amo meu pai. Infelizmente, eu não tenho isso. Mas enfim, eu tenho uma amiga que faz estágio na empresa do meu pai. Essa minha amiga comentou comigo que ela estava desconfiando que o meu pai tinha um caso com uma das funcionárias lá da empresa, mas que ela não tinha certeza, ela só estava comentando, mas ela não tinha certeza. Só que a gente investigando mais a fundo, acabamos descobrindo que sim, o meu pai tinha um caso com uma dessas funcionárias dele lá da empresa. E aí eu pensei, eu vou contar pra minha mãe, esse vai ser um motivo perfeito pra ela se separar e tudo. Eu sempre quis que a minha mãe se separasse do meu pai, porque ele era extremamente tóxico com ela. E eu fui e contei pra minha mãe que eu tinha descoberto
Roberto. Minha mãe me falou que pra ela não era nenhuma novidade, que ela já sabia que ele tinha um caso com essa mulher, mas que chifre trocado não doía. Ou seja, a minha mãe também não era nenhuma santa. Aí ela foi e falou que por ela não ia falar nada. Mas ela me deu o seguinte conselho. Ela sempre soube que meu pai me tratou igual um pedaço de merda. Então ela virou pra mim e falou assim: eu não vou falar nada, mas se eu fosse tu, eu usava essa situação ao teu favor. E detalhe, eu sempre quis estudar moda, né? Era o meu sonho fazer o curso de moda, mas o meu pai falava que esse tipo de curso não ia me dar futuro, que se eu quisesse fazer isso eu poderia fazer, mas que ele nunca ia pagar minha faculdade, que eu teria que me virar pra pagar. Minha mãe sempre me apoiou nisso, né? Minha mãe sempre me apoiou em tudo. Mas dinheiro de fato era do meu pai, ela não podia mexer um centavo na conta sem que ele soubesse. Na hora eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso, sabe? Mas depois veio na minha cabeça o que ela quis dizer. Eu entendi que ele era o momento perfeito para eu convencer ele a deixar e pagar a faculdade que eu tanto queria. Tóxica ao ponto de descobrir quem é a amante do meu namorado, virar amiga dela e fazer ela sentir culpa por estar me traindo com ele. Ei, fica aí que tem história nova. Eu já estava junto com meu namorado há 2 anos quando eu comecei a desconfiar que ele tinha outra, sabe? Mesmas atitudes de sempre. Começa a esconder o celular, começa a deixar em modo avião pra não receber mensagem, fica desconfiado com qualquer coisa, enfim. Comecei a desconfiar. E eu não sabia a senha do celular dele, né? Ele não deixava eu saber. Mas uma vez eu fiquei, tipo assim, olhando de canto de olho e eu consegui gravar qual era a senha pra desbloquear o telefone dele, né? Depois de um tempo, eu esperei o momento certo dele pelo menos largar o telefone um momento, né? Ele foi tomar banho e deixou o celular perto de mim. E aí eu aproveitei o tempo pra ir vasculhar todo o telefone dele. Encontrei a amante, uma conversa extremamente íntima, fotos íntimas, tudo. Pela conversa toda, ela sabia que ele tinha uma namorada, ela sabia de tudo, inclusive ela me ofendia enquanto conversava com ele. E ele achava muita graça, né? Mas enfim. Peguei o contato dela, peguei o nome, o contato, enviei pro meu telefone. Quando ele saiu do banheiro, eu me fingi de plena. Fingi que eu não tinha acontecido absolutamente nada. Eu comecei agindo completamente normal. Nisso, eu procurei o nome dela também nas redes sociais, né? No Instagram dele. E achei o perfil da menina. Era a mesma menina da conversa com ele. Comecei a seguir ela. Não demorou muito, ela veio e me seguiu de volta. Muito rápida. Comecei devagar, sabe? Comecei curtindo uma foto aqui, curtindo uma foto ali, respondendo um story aqui, fazendo um comentário e tal. E ela começou a dar esse mesmo retorno pra mim, sabe? Eu curti uma foto dela, ela curtiu uma foto minha. Eu comentava uma foto dela, ela comentava uma foto minha. Eu respondia os stories dela, ela começou a responder os meus. Aí eu, caramba, tu é doida mesmo, né? Enfim, a gente começou a ir puxando assuntos pelos stories, sabe? Tipo, respondia os stories dela, ela respondia os meus, e aí a gente ia puxando assunto, puxando assunto, puxando assunto. Até que a gente começou a pegar uma certa intimidade nas redes sociais, sabe? E a gente trocou contatos e começamos a conversar muito pelo WhatsApp, formamos uma amizade. E aí eu cheguei com ele, né, na maior inocência. Ah, porque eu tô fazendo amizade com essa fulana aqui. Ele começou a botar defeito desde o primeiro dia que eu mostrei pra ele que eu tava fazendo amizade com ela, né? Óbvio, pelos motivos de que ela era amante dele. Não ia dar confiança, né? Falava que não, que ele precisava conhecer ela, que ela era uma menina muito boa, muito legal, muito gentil. Enfim, gente, eu virei muito amiga dela. Muito, muito, muito. Gente, eu virei uma irmã. Eu mimava aquela menina no nível. Eu chamava ela pra sair. Eu chamava ela pra ir pros lugares comigo. Eu levava comida pra ela. Eu mandava coisas pra casa dela. Eu convidava ela pra todo lugar que eu ia, eu convidava ela. E ela sempre ia. As coisas da minha casa, eu convidava ela pra minha casa também. Ela vinha. E nisso, eu continuei olhando o telefone dele, né? Continuei olhando as conversas pra ver se eles falavam alguma coisa de mim e tal. E a maioria das conversas era ele falando pra ela se afastar de mim, que aquela amizade não era boa e tal. E ela falava que ela não ia se afastar porque ela gostava de mim, não sei o quê. Mas em nenhum momento citava terminar o relacionamento deles, nada, nada, nada. Ela só falava pra ele que ela se recusava a se afastar de mim. Comecei a puxar esse assunto com ela. Comecei a falar pra ela que eu achava que eu desconfiei que meu namorado tava me traindo, que eu tava muito triste porque eu amava muito ele, porque se ele terminasse comigo, se ele tivesse outra mulher, eu não ia aguentar. Eu falei pra ela que eu ia... Enfim, gente, eu fiz o maior drama que só vocês vendo. E chorei no colo dela. E eu via na expressão dela que ela tava muito desconfortável escutando tudo aquilo, sabe? No momento que eu comecei a chorar, ela começou a chorar junto comigo. Aí eu perguntei pra ela assim, mas por que tu tá chorando, amiga? Então ela, não, é porque eu fico triste de te ver desse jeito, tal, não poder fazer nada. Continuei ali, gente, entrando na cabeça dela. Minha melhor amiga, eu só confiava nela, não sei o quê. Continuei entrando na cabeça dela. Até que, em uma das vasculhadas que eu dei no telefone dele, né, que eu continuei vendo pra ver se eles falavam de mim, tinha uma mensagem dela lá terminando com ele. E ele insistindo pra ela não terminar, insistindo pra eles continuarem e tal. E ela falava pra ele que ela não aguentava fazer o que ela estava fazendo comigo. Que ela me considerava muito e ela não ia conseguir continuar fazendo aquilo comigo. E terminando com ele e tal. Ele insistiu, depois ele deixou pra lá e falou, ah, tá bom, quer terminar? Termina e vai seguir tua vida, siga a minha, e é isso.
Vou arranjar outra amante. Aí eu vi que eles tinham terminado, né? Peguei e marquei um dia pra ela ir na minha casa e ele ir também. Só que sem avisar os dois que eu tinha marcado com os dois no mesmo dia, no mesmo horário e tal. E por incrível que pareça, eles chegaram os dois ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo na minha casa, né? Quando eles chegaram, se viram, acharam aquilo, tipo, estranho os dois estarem ali. Eles entraram, né, e tal. Botei eles na sala da minha casa. Parei na frente dele e falei assim: agora que vocês dois já terminaram o relacionamento de vocês, tá na hora de eu terminar o meu relacionamento com vocês. O meu ficante era ficante da amante do meu namorado. Deu pra entender um pouco? Porque eu mesma não entendi muito bem, não. Ei, fica aí que tem história nova. Eu estava namorando há mais ou menos uns 2 anos, até que eu comecei a desconfiar que o meu namorado estava me traindo. A gente sempre desconfia, né? A gente sempre sabe. Por uma atitude aqui, uma atitude ali. Eu acabei desconfiando e comecei a vasculhar todas as redes sociais dele. Impliquei com uma menina que eu achei lá. Ele, como sempre, dizendo que não era nada, que não tinha nada a ver, que não sei o quê. Até que eu descobri que sim, era ela que era a amante dele. Ela sabia que ele namorava e não tava nem aí. Mas enfim, não falei nada pra ela, fiz lá o meu escândalo com ele e nós terminamos o nosso namoro e eu bloqueei ele de todas as minhas redes sociais. Até que depois de um tempo eu comecei a ficar com um outro rapaz que era dono de uma casa de festas aqui na minha cidade. Era um rapaz muito bonito, muito atraente, muito educado. Mas ele era aquele tipo de cara que tinha várias ficantes, isso todo mundo sabia. E como até então eu não queria nada sério com ele, eu comecei a ficar porque pra mim não interessava se ele tava ficando com outras ou não, até porque eu não queria nada sério. Só que a gente começou a sair cada vez mais, a ficar cada vez mais. Os amigos dele já me chamavam de mulher dele. E as outras ficantes dele também começaram a saber que ele estava meio que ficando sério com alguém, porque ele começou a dispensar elas também. Então eu ganhei a inimizade de várias mulheres que ficaram com raiva de mim pelo simples fato dele estar preferindo ficar só comigo. Mas enfim, aquilo nem me importava também. Umas semanas depois, nós viajamos pra uma cidade do interior, que era onde a família dele morava, e ele me levou lá justamente pra conhecer a família dele. E eram todos muito incríveis, sabe? Todos me trataram muito bem. Até que ele postou uma foto nossa nas redes sociais e colocou a seguinte legenda: quando apresenta pra mãe, significa o quê? E colocou um coração. Gente, que coisa mais fofa. Até que eu recebi um SMS do meu ex-namorado pedindo pra eu desbloquear ele porque ele precisava conversar comigo com muita urgência. Perguntei o que ele queria e ele falou que aquela fulana lá com quem ele estava me traindo mandou uma mensagem pra ele falando que eu tinha me vingado dela porque eu tinha ficado com o homem dela. E era pra eu tomar cuidado porque alguma coisa ela ia fazer comigo. Nem sabia que ele ficava com ela também. Nisso que ela veio pra cima de mim, gente, eu não tive nem reação de me defender, eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Logo em seguida ele já veio e tirou ela de cima de mim, os outros colegas que estavam lá foram e, tipo, me levaram pro outro canto e tal. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Essa mulher é louca, por que ela fez isso e tal? Vão lá, ela vai bater nele. Eu querendo defender ele, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Aí ele ficou, tipo, levou ela pra fora lá do nosso trabalho, ficou conversando, gritando com ela lá pra fora e a gente ficou dentro. E eu fiquei desesperada, tipo, gente, vamos lá, o que tá acontecendo, não sei o quê. Até que um dos colegas que ajudou ele a separar chegou comigo e falou assim: então, aquela ali é a esposa dele. Eu virei e falei assim: como assim esposa dele? Aí os outros 2 colegas que estavam lá, tipo, já começaram a ficar meio assim, de cabeça baixa e tal. Aí foi que a pessoa veio e falou pra mim: é porque ele é casado com aquela mulher ali há não sei quantos anos lá, falou. Falei assim: como assim ele é casado? Vocês sabiam que ele era casado? Porque vocês estão falando na maior naturalidade. Aí todos eles ficaram calados, nenhum deles me respondeu, então eu já entendi que eles sim, eles sabiam. Eu me levantei, fui pra dentro do banheiro e comecei a chorar muito. Até que ele, né, o meu namorado, veio, bateu na porta do banheiro e pediu pra conversar comigo. E ele foi me contar que aquela mulher era a mulher dele, que ele era casado com ela há muito tempo e que ela tinha descoberto que ele tava tendo um caso com alguém do nosso trabalho, mas ela não sabia quem era. E ela descobriu que era eu no momento que eu fui, chamei ele de amor na frente dela. Eu fiquei o tempo todo calado, escutando ele falar, tipo, fiquei calada e comecei a lagrimar, eu fiquei sem reação até pra brigar com ele. Simplesmente levantei, peguei as minhas coisas e fui embora pra minha casa. Não tava nem aí se eu tava largando meu trabalho no meio do expediente. No outro dia, quando eu cheguei, eu fui direto falar com a minha chefe, né, pra ver como é que ia ficar a minha situação, porque eu simplesmente tinha largado ali o trabalho no meio do expediente. E todos os meus colegas vieram pra querer conversar comigo, mas eu não quis papo com ninguém, porque pelo que eu fiquei sabendo, todo mundo sabia, todo mundo tava acostumado a mentir junto com ele. Eram todos muito amigos dele, então com todo mundo que ele se envolvia, todo mundo concordava, tentava ajudar, dizia que ele era solteiro, enfim. Fui conversar com a minha chefe também sabia. Também estava sabendo. E por causa disso, ela sentiu pena de mim. Ela meio que não me deu nenhuma advertência nem nada por eu ter saído no meio do expediente. E assim, a vontade que eu tinha de pedir demissão
foi muito grande. Mas eu não podia me dar esse luxo porque eu estava precisando daquele emprego. Se eu saísse, se eu me demitisse naquela hora, eu ia passar por muitos perrengues na minha vida. Então eu optei por não sair. Mas eu me afastei de todo mundo do meu trabalho e a relação ficou extremamente profissional. Já faz uns 4 meses que isso aconteceu. Até hoje, o inferno, o infeliz, fica me perturbando. Ele fica atrás de mim pra querer voltar. Mas eu não aceito. Os meus outros colegas tentam se chegar comigo, tentam fazer amizade de novo, mas eu não aceito. A minha chefe também ficou bem sentida, sabe? De vez em quando ela tenta puxar um assunto comigo, mas ela não posso tratar mal, né? Eu trato com educação e tudo, mas eu cortei todos os laços que eu tinha com todo mundo naquela empresa. E eu tô correndo, todos os dias eu tô procurando um outro emprego pra que eu possa sair de lá, porque eu me sinto extremamente mal de estar no meio daquelas pessoas. Mas enfim, essa é a minha história. Meu marido tratou a minha melhor amiga super mal na frente de todos os nossos amigos, mas ele tinha razão na atitude dele. Fica aí que tem história nova. E essa minha amiga, nós somos amigas desde o ensino médio. Desde mais ou menos uns 15 anos. E atualmente nós temos 23 anos. Desde que eu conheci o meu marido e apresentei ele pra ela, ele nunca foi muito com a cara dela. Porque ele fala que ela não é uma pessoa boa. Porque a minha amiga sempre foi o tipo de pessoa em que ela queria aparecer na frente das pessoas e diminuir as outras quando ela tava presente. Que ela sempre fosse a maioral. Tipo assim, hoje eu vejo isso, mas na época eu não via. Tinha momentos em que ela ia na minha casa e ela falava que a minha casa tava suja, que a minha casa tava bagunçada, que uma roupa tava me deixando gorda, que uma maquiagem não tava me favorecendo, que o meu cabelo não tava bom. Se eu tentava fazer alguma coisa diferente, ela falava que não tinha ficado legal, que ia ficar melhor nela. E na época eu não entendia o quanto isso era ruim pra nossa amizade. Mas o meu marido odiava quando ele via ela falando essas coisas. E ele sempre vinha pra perto de mim e falava assim: ah, tu não tinha que deixar ela falar contigo desse jeito. Por que tu deixa ela te ofender? Por que tu deixa ela falar que tu tá feia? Por que tu deixa ela falar mal da tua casa? E eu sempre brigava com ele porque eu falava que era super implicância da parte dele. Que não tinha nada demais, que ela não tinha falado na maldade. Até que em um dia nós marcamos um jantar na minha casa pra reunir o nosso grupo de amigos. E o meu marido ia participar, porque enfim, ele mora lá, né? Fiz uma comida maravilhosa, cozinhei pra todo mundo, arrumei a mesa, deixei tudo perfeito pra receber os meus amigos. Esse dia ela chegou, todo mundo chegou e tal, se sentaram. Todo mundo quando chegou falou assim: nossa, a mesa tá muito bonita, tá tudo muito arrumado e tal. E o primeiro comentário que ela fez foi dizendo que a mesa estava muito simples. Eu fiquei um pouco sentida, mas na minha cabeça, besteira, deixa pra lá. Servi a comida. Todo mundo elogiou, falando que a comida estava muito boa. E o comentário que ela fez foi: nossa, mas tá bem sem graça a comida, né? Quando ela falou isso, o meu marido se levantou, bateu na mesa e falou assim: chega, sai da minha casa agora. Eu não acredito em como hoje tu tá mais escrota do que em todos os outros dias. Ficou tipo, como assim tal? Ele falou: não, é isso mesmo, vai embora da minha casa agora. Meu marido simplesmente expulsou a minha melhor amiga da minha casa. Aí que a minha ficha caiu, né? Foi aí que eu descobri que tudo que ele falava pra mim era mentira. Que tudo que ele falava era só pra me segurar ali, sabe? Porque ele não queria terminar comigo, mas também não queria se separar da esposa dele. E aí, tipo, foi a maior confusão. Eu saí como uma errada da história. Ela fez um escândalo em cima de mim. Ele simplesmente começou a me ignorar, parou de mandar mensagem, de me ligar, de atender minhas ligações. Nada, 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 nada. Simplesmente faz um mês que tudo isso aconteceu. E até hoje ele não veio conversar comigo, ele não veio me dar satisfação, ele não veio nada. Tipo, eu simplesmente saí como uma errada da história, como uma louca que queria destruir o casamento. E ele não me dá nem sequer uma satisfação. É óbvio que isso tá me quebrando por dentro, sabe? Porque eu amava muito ele. E quando a decepção veio, ela veio com força, ela veio me destruindo, sabe? Aí eu sei que vocês vão falar assim: nossa, mas esse papo de que vai separar da esposa é antigo, esse papo é velho e tal, tu não acredita nisso? Sim, gente, eu acreditei. Como eu falei pra vocês, eu era muito apaixonada por ele, então qualquer coisa que ele me falasse eu acreditava. Eu tinha a esperança de que ele se separasse dela pra ficar comigo. E quando a ficha caiu de que isso não ia acontecer e de que ele ainda fez, e de que ele ainda me transformou num monstro da história, foi assim, o fim pra mim. Então, assim, eles estão juntos ainda, né? E eu fiquei de lado. Então, assim, se por acaso tem alguém passando por essa mesma situação, não acredite. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem aquela esperança de que ele vai fazer o que ele diz que vai fazer, mas ele não vai. Não aceitem menos do que vocês merecem, tá? Só fiquem com alguém se essa pessoa estiver solteira. Não acreditem nesse papo de que, eu vou me separar, porque ele não vai. Eu hoje tô pagando por ter acreditado nas mentiras dele. E enfim, foi isso. Apaixonar por homem casado é furada e você ainda sai como errada da história. Ei, fica aí que tem história nova. Atualmente eu tenho 20 anos. Tudo começou a acontecer há muitos anos atrás, mas só veio ter um fim mesmo agora, bem recente. Logo quando eu conheci ele,
Foi assim, uma simples amizade, sabe? A gente trabalhava junto e a gente se dava muito bem. De fato, era uma simples amizade da minha parte. Só que assim, não demorou muito pra ele começar a demonstrar interesse em mim. E em mim também começou a despertar muitos interesses por ele, sabe? Mas na minha cabeça eu sabia que era errado, porque eu já sabia que ele era casado. Eu já sabia que não podia, que não podia, que não podia. Mas assim, aquele sentimento só fazia crescer. E às vezes o sentimento a gente não consegue, né? Tipo, controlar. Então, assim, eu sabia que era errado, mas deveria ter me afastado dele, eu deveria, mas eu não conseguia. E depois de um tempo que a gente já se conhecia, ele já tinha demonstrado muito interesse em mim, ele tentou me beijar. E de início, eu recusei. De início, eu juro pra vocês, eu tava com muita vontade de ficar com ele, com muita vontade de beijar e tal, mas veio na minha cabeça, ele é casado, eu não posso, eu não vou e tal, e eu recusei. Mas assim, eu passei o outro dia todo pensando muito naquele suposto beijo que era pra ter acontecido, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero, mas eu não posso, tal. Eu fiquei pensando muito naquilo. Então, quando foi no outro dia, ele tentou me beijar de novo, e dessa vez eu não recusei. Enfim, mas assim, ele criava uma fantasia que era muito fácil acreditar. Quando a gente tá apaixonado por alguém, a gente acredita nela muito fácil, né? Ele falava pra mim que ele não gostava mais da mulher dele, que ele só tava com ela por alguns motivos lá, que ele ia se separar, que ele ia me assumir, que ele ia ficar comigo. E bom, aquele velho papo de homem comprometido que quer segurar ali a amante, né? Que não quer deixar ela ir. Ou falando que ia se separar, e eu acreditei, né? Besta, acreditei. Ele falava tanto que me amava, que eu era a mulher da vida dele, que ele era apaixonado por mim, que ele não via a hora de se casar comigo, de ter uma família comigo. Eu acreditava. Quando a gente tá apaixonada, a gente acredita em qualquer coisa. Mas é claro, a gente sempre brigava muito, porque eu insistia, eu perguntava, e aí? Quando é que vai separar? Quando é que vai separar? Quando é que você vai parar? Aí ele só falava que ainda não era o momento, que tinha que esperar, que ainda não era a hora certa e tal, não sei o quê. E eu, tá, ok. E aí tinha uma coisa que ele sempre falava pra mim, que tipo, ainda não era a hora certa dele se separar, mas que se de repente a mulher dele ou alguém descobrisse que ele tava comigo, ele ia aproveitar a descoberta dessa traição, né, pra se separar dela e ficar comigo. E eu, tá, tudo bem. Só que teve uma determinada vez que a mulher dele acabou pegando as nossas conversas no celular dele. E ela descobriu o nosso relacionamento, né? E é óbvio que ela veio pra cima de mim, né? O querubim lá ficou lá e ela veio pra cima de mim com tudo. E eu falei pra ela que eu sabia, assim, que ele era casado e tal, mas que ele sempre me falava que ele ia terminar com ela, que ele ia me assumir, que ele dizia que me amava, que ele não gostava dela, porque ela era isso, ela era aquilo, e eu era o amor da vida dele, ele queria uma família comigo, ele queria uma vida comigo. Só que assim, não deu em nada, né? Porque na casa dele, ele falou outra história pra ela. Que eu é que ficava perturbando ele, que eu é quem queria acabar com o casamento deles dois. Ou seja, tudo aquilo que ele falou, que se um dia ela descobrisse ele ia me assumir, era tudo mentira. Porque no momento que ela descobriu, de repente a culpa foi minha de ter destruído o casamento deles dois. Quando eles fizeram isso, eu fiquei tão sem graça. Os convidados que estavam assim na frente também ficaram super desconfortáveis, super sem graça de ver aquela situação. E aí, nessa hora, não teve postura que segurasse, né? Eu virei pra minha cunhada e falei, por que tu fez isso? Aí, não, porque a minha filha queria assoprar. Falei, a filha dela queria assoprar, a menina nem entendia como é que ela queria assoprar. Não, era só pra gente bater foto e tal, a gente acende de novo e vocês apagam a velhinha. Cara, eu fiquei com tanta raiva, que eu falei pra ela, não, sai daqui agora. Que a gente ia acender a vela e ia cantar de parabéns de novo pra minha filha. Aí eles saíram, a gente acendeu a vela e tal, cantamos parabéns de novo pra gente poder fazer aquela foto de família e tal, assoprando a velhinha com a minha filha. Aí depois dos parabéns, os convidados começaram a vir pra querer bater foto com a gente, com a nossa filha, com o cenário do bolo e tal. E aí a minha cunhada com o meu irmão vieram também pra bater foto, mas eles queriam que a gente saísse pra eles baterem foto com a filha deles e com os convidados que eles tinham levado pra festa. Aí eu já achei um absurdo, né? Aí eu falei, não, pode parar com a graça de vocês. Pelo amor de Deus, a noção, cadê? Aí a minha cunhada, não, mas não custa nada, já tá aí, deixa eu bater foto. Então eu falei, não, custa que vocês estão sendo extremamente inconvenientes. E ela pegou e falou assim, não, então deixa, quando vocês terminarem de bater, a gente vem bater foto. Gente, eu tomei uma atitude que pode até parecer egoísta pra algumas pessoas, mas eu fiquei com tanta raiva que na hora foi a atitude que eu tive. Quando nós batemos a foto com o último convidado que tava lá esperando, na mesma hora eu liberei a mesa de doces, na mesma hora eu pedi pros garçons que estavam lá cortarem o bolo pra começar a dividir pras pessoas. Vocês acreditam que a minha cunhada veio brigar comigo falando por que eu não tinha deixado o cenário lá pra ela bater foto com os convidados dela e a filha dela? E eu virei pra ela e falei que porque a aniversariante já tinha batido foto, então não tinha por que mais ficar segurando a mesa. E ela ficou com muita raiva, ficou falando que eu tinha sido egoísta, que eu tinha feito de propósito, que eu era uma pessoa ruim, que eu não queria deixar de bater foto e tal. Gente, eu nem liguei, porque eles estavam querendo mesmo era arrumar um escândalo no aniversário da minha filha. Eu nem liguei, fingi que não estavam falando nada, virei de costas e fui embora aproveitar a festa com todo mundo. Eles ficaram com tanta raiva que eles recolheram eles, os convidados dele, e foram embora.
A minha mãe ainda veio querer questionar, ainda veio querer falar e tal, querer brigar comigo, mas eu também não dei confiança pra minha mãe. Porque mãe é mãe, né? Ela sempre vai defender o filho preferido, né? Que no caso era ele. Aí, tipo, no final, algumas amigas minhas até vieram comentar comigo sobre como eles estavam sendo inconvenientes. Os convidados todos perceberam, né, gente? Eu fiquei super sem graça, mas eu tentei levar a festa adiante sem mais empecilhos. Quando foi no outro dia, é claro que começou a surgir aqueles burburinhos aqui nos grupos de família, que a gente tinha agido ruim com eles, que a gente era egoísta, que a gente era isso, que a gente era aquilo e tal. Mas, como sempre, a gente não tem que ligar pra opinião de pessoas que não têm em nada pra acrescentar na nossa vida. Eu só falei pra eles que o que eles tinham feito tinha sido de uma falta de educação muito grande, que eles tinham sido extremamente inconvenientes, que eu não me arrependia de ter tomado nenhuma atitude. Eles passaram um bom tempo falando mal da gente e tal, mas, sinceramente, eu nem ligo, porque a festa era pra minha filha e era só pra ela. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Eu estou sendo duramente criticado por não ter aceitado namorar o meu amigo que é homossexual, sendo que eu não sou. Ei, fica aí que tem história nova. Só pra vocês entenderem, eu sou um homem hétero e eu conheci ele através de alguns amigos em comum. Eu nunca tive preconceito com quem é homossexual nem nada, pelo contrário, sempre tive muitas amizades do tipo, desde que me respeitassem. Era uma coisa que eu sempre deixei muito claro, que a gente poderia sim manter uma amizade, que eu não tenho problema nenhum, mas que eu gostaria que me respeitasse. E até aí, tudo certo. Conheci ele através desses amigos, nós viramos muito amigos, descobrimos muitas coisas em comum. E logo ele virou o meu melhor amigo. Gente, de fato, pra mim era só uma amizade. Mas como eu sempre havia deixado muito claro que eu era hétero, eu não achei que a gente ia ter esse tipo de problema. Pra vocês terem noção de que eu não tava nem percebendo que tava acontecendo algo do tipo, que eu nem notei em que momento ele se apaixonou por mim. E o pedido veio. E o pior é que veio na frente de muita gente. Então com que cara eu ia recusar aquilo? Antes de eu prosseguir com a história, deixa eu te dar um recadinho muito importante. Você lembra do aplicativo que eu te indiquei aqui semana passada? Eu vou até deixar um print de uma seguidora que me chamou lá na rede vizinha pra me mostrar o resultado dela, que em 2 dias ela teve um resultado muito bacana. Sei que tem muita gente que tem receio aí de entrar nesse meio, mas eu te dou total suporte. E só pra você entender do que eu tô falando, é um investimento seguro. Sabe por quê? Porque eu não tô te indicando um aplicativo qualquer. Eu tô te indicando um aplicativo que vai te ensinar os melhores horários e técnicas pra você usar. Então não é um aplicativo qualquer. Se você se interessou e quer ter uma rendinha todos os dias, entra lá no link e acessa o aplicativo. Certo dia nós estávamos em um bar, eu, ele, mais os nossos amigos em comum. Ele chegou com um buquê de flores. Chegou perto de mim dizendo que estava super apaixonado por mim, que já tinha percebido que eu também estava apaixonado por ele e que ele queria namorar comigo. Se ajoelhou e me pediu em namoro. Quando eu olhei toda aquela situação, os nossos amigos, a galera que estava lá no bar, começou a gritar: aceita, 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 incentivando. E eu, tipo, cara, eu não quero namorar contigo. Eu sou hétero. Mas as pessoas queriam que eu aceitasse. Bom, gente, na mesma hora, meu marido suspeitou que foram elas, né? Então ele foi logo tirar satisfação com elas e elas negaram tudo e tal. Mas um dos primos dele que estava perto disse que viu e confirmou que foram elas. Então, tipo assim, a gente foi embora pra casa. Todo mundo ficou brabo com elas e tal. E nós fomos embora pra casa porque eu comecei a me sentir mal. E aí, quando foi à noite, eu comecei a me sentir mais mal ainda. E eu fui parar no hospital e acabei tendo que ter um parto de emergência. Eu tava com 8 meses. Assim, eu acho que foi a junção de tudo, sabe? A questão da pimenta, o estresse, porque assim, foi a maior confusão lá na hora. Então eu acho que tudo isso acabou ocasionando pro meu parto vir antes da hora. Foi de fato um parto muito complicado, sabe? E o pior de tudo é que a madrasta do meu marido e a filha dela e mais o meu sogro tiveram a cara de pau de ir no hospital visitar o nosso bebê e me visitar, né? E assim, eu achei aquilo um absurdo, porque todo mundo já sabia que tinha sido elas. Mas mesmo assim, o meu sogro ficou do lado delas, ele não quis nem saber. Na verdade, ele nem acreditou. E eles 3 foram nos visitar no hospital. Eu passei mais de 1 mês com a minha filha internada no hospital. E o meu marido ficou revoltadíssimo com a visita deles lá no hospital e expulsou eles de lá aos gritos, aos berros, a tudo que vocês podem imaginar. Bom, o meu marido e o pai dele tiveram uma briga super feia e eles acabaram se afastando a partir daí. E até hoje, gente, o meu sogro vive espalhando pra todo mundo que o filho que eu tenho não é do meu marido, que é de outra pessoa e tal, mesmo o meu filho sendo a cara do meu marido. E o pior de tudo, gente, é que o meu sogro, depois de uns meses, acabou descobrindo que aquele filho lá, que a madrasta do meu marido estava grávida, nem era dele. Quando ela se envolveu com o meu sogro, ela já estava grávida de pouquíssimo tempo e ela não contou pra ele que não era dele. Ele descobriu, acabou perdoando e, enfim, tá com ela até hoje.
De tanto falarem que o filho não era do meu marido, agora era o filho dele que não era dele. O importante é que hoje eles não se metem na nossa vida, né? Já que houve todo esse afastamento do meu marido com a família dele. Mas a gente mantém contato com a outra parte, né? Com os tios, primos e afins. Agradeço a Deus pelo meu marido ter ficado do meu lado todo o tempo. Mas enfim, essa é a minha história. Eu estou apaixonado pela mulher do amante da minha esposa. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e minha esposa estamos juntos há 14 anos, mas casado mesmo estamos há 8 e nós também temos um filho. Outro dia eu fui levar o meu filho para assistir uma partida de futebol que ele tanto gosta. Ficava em outra cidade, mas não era assim, uma cidade tão distante da nossa. E quando nós retornamos, houve toda uma situação na minha casa que fez com que eu descobrisse que a minha esposa estava se encontrando com um colega do trabalho dela em um motel. E como eu tive acesso à conversa deles dois nesse dia, eu acabei descobrindo que eles não chegaram nos finalmente, mas não porque eles não quiseram, e sim por outros motivos. Me separei, obviamente, fiquei destruído. Descobri que eles já estavam de papo há pelo menos 15 dias. Mas depois de muita conversa, eu acabei perdoando e voltando com ela. Tô aqui fazendo essa maquiagem da história de hoje e sabe aonde eu sempre peço a opinião de vocês pra saber que tipo de maquiagem vocês querem ver por aqui? Lá no meu perfil da Soul Show. Eu adoro compartilhar lá todas as dicas e tudo que eu amo na maquiagem e também receber dicas de outras pessoas que gostam. Então, se você tem interesse como maquiagem ou se por acaso você tem interesse em outras coisas como esporte, cozinha, moda e afins, lá você vai encontrar pessoas que têm esses mesmos gostos que você e vocês vão poder compartilhar várias dicas e experiências juntas. Se você se interessou, o meu ideia é esse aqui pra você me procurar por lá e você também pode baixar a Soul Show lá no meu link da bio. E depois de 7 dias que eu tinha perdoado ela e voltado pra dentro de casa, acabei pegando conversas dela com outro colega do mesmo trabalho. Só que diferente do anterior, ele era casado. Só que mais um detalhe, esse colega, esse segundo com quem eu peguei, ele era uma pessoa que eu conhecia desde criança, porque ele era muito próximo da nossa família. Fiz a minha esposa ligar pra mulher dele e contar que eles estavam tendo caso. Fiz a mulher descobrir, sim. Óbvio que depois dessa descoberta, eles dois acabaram se separando. A esposa dele entrou em contato comigo para ela tentar entender como é que tinha sido, como é que eu tinha descoberto, o que eu tinha visto e tal. Ela quis saber sobre todos os detalhes da traição. E bom, estávamos nós dois passando por aquele momento difícil, começamos a nos consolar, ficamos muito próximos, conversávamos todos os dias. E quando eu menos esperei, eu estava apaixonado por ela. Parte dela. Gente, se tem uma coisa que eu me orgulho de mim, é que eu nunca precisei passar por cima de ninguém, humilhar ninguém, bajular ninguém pra ter as coisas na minha vida, né? Talvez seja exatamente por isso que eu não tenho nada na vida. Ele falou pra ela ir embora, tipo, eu ia me levantar pra falar alguma coisa, pra dizer, tá ficando doido? É que uma outra amiga minha que tava sentada do meu lado, pegou na minha mão e falou assim, não, deixa, ela tem que ir embora. Aí essa minha amiga que ele tinha expulsado, virou pra mim e falou assim, tu não vai falar nada? Aí eu peguei e falei pra ela assim, olha, depois a gente conversa, eu acho melhor. Deixa eu resolver aqui primeiro, depois a gente conversa. Se levantou e foi embora e eu fiquei com muita raiva do meu marido. Porque pra mim, naquele momento, parecia que meu marido tinha exagerado muito, tinha tratado ela super mal e sem motivos nenhum. Quando ela saiu, um dos outros amigos que estavam lá falou assim, nossa, finalmente alguém tomou alguma atitude. Aí eu virei e falei assim, como assim? Aí a minha amiga que tava do meu lado, né, que não tinha deixado eu retrucar na hora, falou, amiga, eu não acredito que tu nunca percebeu em como essa menina só quer te botar pra baixo. E aí, tipo, na hora, todo mundo começou a falar, todo mundo começou a abrir os meus olhos. Todos tinham exatamente a mesma opinião. Menos eu, porque eu era a única que não conseguia enxergar toda essa maldade. Claro que eu me sentia mal com os comentários que ela fazia, mas na minha cabeça era normal. E aí o meu marido me pediu desculpa, né, pediu desculpa para as nossas visitas, falou que ele não aguentou mais, que todo tempo ela só vinha com comentários ruins, que todo tempo ela vinha me colocando pra baixo, todo tempo ela queria ser a maior em tudo, nunca fazia um elogio sequer. E naquele dia ele já tava com a paciência cheia. E todo mundo começou a dar razão pra ele, né? E aí nesse dia nós sentamos todos e conversamos muito e todo mundo me abriu os olhos, né? E a partir desse dia eu comecei a observar mais as atitudes dela. Ela parou de ir na minha casa por causa disso, mas a gente ainda se encontrava de vez em quando e eu comecei a realmente notar as atitudes dela, que o tempo todo ela queria me botar pra baixo e ela queria se colocar pra cima. O tempo todo eu tava feia, o tempo todo meu cabelo tava ruim, a minha roupa não tava boa, a comida que eu fiz tava ruim, tava o tempo todo tudo ruim. Foi quando eu percebi que todo esse tempo eu realmente tava de olhos fechados pra essa situação e me afastei dela. Tipo assim, não mandava mais mensagens, não pedia mais pra sair, eu não chamava mais pra vir na minha casa. E ela perguntava, né, ah, tu se afastou, nunca mais mandou mensagem, isso e aquilo, e eu ficava inventando desculpas, né, não deu tempo, tô sem tempo, não deu,
tal, ficava me inventando, até me afastar dela completamente. E hoje em dia, parando pra pensar, realmente ela era uma amizade muito ruim, porque a energia dela me deixava pra baixo. E desde que eu me afastei, parece que os encontros que nós temos dos nossos amigos parece outra coisa, parece um ambiente diferente. Realmente ela era a pessoa que deixava tudo muito ruim, deixava a energia ruim. E graças a Deus hoje eu consegui abrir os meus olhos e me afastei dessa amizade que era tão tóxica. E aí é nesse momento que a gente percebe que não é só relacionamentos amorosos que existem, né, relacionamentos tóxicos. Às vezes as amizades também são e nos fazem tão mal quanto. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Fiquei grávida e a minha irmã diz que eu fiz isso só pra provocar ela. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, eu e a minha irmã, nós temos uma diferença de idade de apenas 2 anos. Atualmente, eu tenho 24 anos e ela tem 26. E eu e ela começamos a namorar meio que ao mesmo tempo, sabe? Eu comecei a namorar e 2 meses depois ela começou a namorar também. Só que o sonho da minha irmã sempre foi ser mãe, sabe? Ela sempre teve esse desejo muito grande. Ela sempre falava que assim que ela encontrasse a pessoa certa, ela ia casar, ia construir família e tal. Já o meu não era muito sonho. Não é que eu não tivesse vontade. Eu queria sim ter família e tal, mas não era meio que meu sonho, não era minha prioridade na minha cabeça. Quando fosse pra acontecer, ia acontecer. Não era algo que eu ia ficar procurando. Mas enfim, ela tava namorando de um lado, eu do outro. Estávamos todos muito felizes. O meu cunhado é uma pessoa incrível e todo mundo se gostava muito. Até que meu cunhado pediu a minha irmã em casamento. Foi uma festa, todo mundo muito feliz e tal, ela queria muito, a família ficou feliz e tal. E antes deles se casarem, eles fizeram vários exames, né? No meio de todos esses exames, a minha irmã acabou descobrindo que ela é estéril, que ela não pode ter filhos. Então ela ficou muito arrasada e eu fiquei com muita pena da minha irmã, eu nunca vi ela sofrer tanto. Eu também fiquei arrasada junto com ela, porque ela sofria demais com aquilo. E claro, depois que passou todo aquele período, daquele choque, né, eles decidiram que assim que possível eles iriam adotar uma criança e tudo. 1 mês depois, mais ou menos, que ela descobriu, né, que ela não podia ter filhos, eu acabei ficando grávida. Como eu falei pra vocês, não era um sonho pra mim, mas também não era algo que eu não queria. Então, quando eu descobri, eu acabei sim ficando feliz. Tem pro meu namorado, que também ficou muito feliz, e nós contamos pra nossa família. Todo mundo ficou muito feliz. A única pessoa que não ficou foi a minha irmã. Não me deu parabéns, ficou o tempo todo de cara fechada, o tempo todo me tratando mal. E quando eu questionei ela o porquê que ela tinha ficado daquele jeito comigo, ela falou que eu tinha engravidado de propósito, só pra esfregar na cara dela que ela não podia ter filhos. Eu falei pra ela que aquilo era um absurdo, que não tinha lógica. Que eu iria querer engravidar só pra jogar uma coisa dessa na cara dela. Não tinha lógica, eu simplesmente tinha engravidado. E ela passou a me tratar mal direto, porque ela ficava falando que eu tinha feito de propósito, que eu queria fazer só pra esfregar na cara dela que ela não podia ter filhos, que eu queria fazer isso só pra fazer ela se sentir mal, que se eu fosse uma boa irmã, eu ia tirar o meu filho. Eu descobri que eu era amante atendendo a mulher dele na loja onde eu trabalhava. Ei, fica aqui a história nova. Tudo isso aconteceu quando nós já estávamos há mais ou menos uns 2 meses namorando. Isso namorando, porque antes disso foi mais uns 3 meses só ficando, só desenrolando e tal. Parecia ser um relacionamento, ó, super saudável. Ele já conhecia a minha família, todo mundo gostava dele e tal, mas eu não conhecia a família dele. Porque, segundo ele, ele morava sozinho na cidade onde a gente morava e a família dele era toda do interior e tal. Mas ele sempre via dizendo que ele ia marcar um final de semana, um feriado, pra me levar pra conhecer a família dele. E até aí, ok, né? Ele era um cara que tinha muito dinheiro, ele era muito bem sucedido. Então, eu conhecia um dos apartamentos dele, eu vim descobrir isso depois, né? Ele sempre me levava lá e eu achava que lá era a casa dele, até eu descobri depois que não era a casa dele, que era só um dos apartamentos que ele tinha, que ele alugava, que naqueles meses estava desocupado. Então, ele me levava lá pra fingir que era o apartamento dele, que era a casa dele onde ele morava. Então, assim, como que eu ia imaginar que ele era casado, né? Aqui, ele tinha uma casa onde ele me levava. Ele já era um cara mais maduro, sabe? Então, ele não tinha redes sociais. Só eu tinha, então, como ele não tinha, eu entendia que ele não gostava e tal, então também não tinha como saber que ele era casado através das redes sociais. Enfim, nosso relacionamento estava indo tudo perfeito, tudo às mil maravilhas, eu estava extremamente apaixonada por ele, estava indo tudo muito bem. Até que chegou o momento da bomba explodir de vez. Antes de eu te contar como foi que aconteceu, eu preciso te dar um recado muito importante. Se você é maior de idade e tá precisando ter a sua rendinha extra ou ter a sua independência financeira, entra no link que tá na minha bio, fala com a minha amiga Ana, que a minha amiga Ana tá mudando vidas todos os dias. E cada vez mais eu recebo feedbacks de pessoas que mudaram de vida trabalhando com a internet e trabalhando de casa. Então, se você quer saber como trabalhar da sua casinha ou de qualquer lugar que você tiver e fazendo uma rendinha maravilhosa todos os dias, entra agora no link que tá na bio e fala com ela. Bom, eu trabalhava em uma loja do shopping
shopping, era uma loja de uma marca muito grande, então era uma loja onde só pessoas que tinham muito dinheiro frequentavam, porque eram peças muito caras. E eu trabalhava lá. Essa mulher veio, entrou na loja e eu fui direto atender ela. E ela era aquele tipo de pessoa extremamente simpática, sabe? Que falava com todo mundo e tal. Ela acabou de te conhecer e já contava a vida dela todinha, ela era esse tipo de pessoa. Então, quando ela veio, eu comecei a atender ela pra ver o que ela queria. Ela foi me falando como ela gostava, ela tava com a filha dela, e a filha dela também tava, tipo, escolhendo as coisas, e a gente conversava. Realmente era uma mulher bem tagarela, falava de tudo, mas ao mesmo tempo muito simpática e muito educada. Enfim, no meio de todo o atendimento, a gente conversando, eu já tinha notado que a filha dela tinha um rosto muito familiar, mas eu não conseguia identificar com quem que ela se parecia. Eu só achava muito familiar, mas eu não conseguia identificar, sabe? Enfim. E aí, no meio de toda a nossa conversa, ela acabou soltando que além das coisas que ela estava comprando pra ela, ela também queria comprar um negócio pro marido dela, porque era aniversário dele no outro dia. E ela ia comprar o presente pra ele e tal. E aí, no meio de toda a conversa, ela acabou soltando o nome dele. Aí, tipo, era o mesmo nome do meu namorado, né? Mas poderia ser uma extrema coincidência. Só que quando ela falou o nome dele, eu falei, cara, é o mesmo nome do meu namorado. O aniversário do meu namorado é amanhã também. Aí eu olhei pra filha dela e foi aí que eu identifiquei que a filha dela era a cara do meu namorado. Então, assim, o marido dela tinha o mesmo nome do meu namorado. Faziam aniversário no mesmo dia. E a filha dela era a cara do meu namorado. O que que poderia ser? Pra vocês verem como a vida é e como nada fica escondido por muito tempo, né? Qual foi a coisa mais sem noção que a sogra de vocês já fez? Porque, assim, a minha fez uma coisa que foi motivo suficiente para eu expulsar ela pelos cabelos da minha festa. Ei, fica aí que tem história nova. Quando eu conheci o meu marido, foi assim, amor à primeira vista, sabe? Eu apresentei ele pra minha família, todo mundo amou ele, todo mundo gosta dele, trata ele como filho. Mas quando eu conheci a mãe dele, ela foi uma verdadeira cobra comigo, sabe? Ela sempre me tratou muito mal. Só morava eles dois na casa, eu achei que era, tipo, ciúme ou medo, tipo, dele sair de casa pra morar comigo e ela ficar só, enfim. Achei que era coisa besta, né? Mas eu me enganei, né? E logo quando a gente decidiu se casar, a gente começou a planejar uma festa e tudo. A minha família deu total apoio. A minha mãe e meu pai me ajudaram bastante. E ela não, ela vivia dizendo que era um gasto desnecessário porque o nosso casamento não ia durar. Mas assim, eu sempre ignorava ela, sabe? Porque pra mim ela não agregava em nada na minha vida. Aí, beleza, chegou no dia do nosso casamento, eu já estava pronta, o casamento estava super atrasado e eu tive que ficar dando umas voltas dentro do carro porque a bendita da minha sogra não tinha chego na igreja e o padre já tinha que ir embora porque ele tinha outra celebração para fazer. Até que a bonita, depois de muito tempo, muito estresse, resolveu chegar e ela apareceu, gente, com um vestido amarelo bebê, sabe? Aquele bem clarinho e todo rodado, parecia vestido de princesa, sabe? Se virasse branco, virava vestido de noiva. E assim, a atenção do casamento virou toda pra ela. E eu, pra não fazer confusão no meu casamento, fiz vista grossa e a gente casou do mesmo jeito. Enfim, como o nosso apartamento ainda não estava pronto, nós resolvemos ficar um tempo na casa dos meus pais. Só que a mulher vivia fazendo drama e tal, que tava sozinha, não sei o que, até que eu aceitei a gente ficar na casa dela até o nosso apartamento ficar pronto. E foi a pior burrice que eu fiz em toda a minha vida. Mas antes de eu te contar o babado que foi essa história, eu quero te dar um recadinho muito importante. Se você é maior de idade e tá precisando adquirir a sua independência financeira, ou quem sabe adquirir uma rendinha extra, eu tenho uma oportunidade muito boa pra ti. Entra agora no link, tá na minha bio, fala com a minha amiga Ana, que ela oferece um treinamento muito bacana pra quem quer aprender a trabalhar com a internet e trabalhando de casa ou de qualquer lugar. E ainda trabalhar com grandes empresas como Magalu e a Shopee, por exemplo, tá? Então, se você se interessou e quer saber como, entra agora no link e fala com ela que ela tá te esperando. Eu trabalhava só no período da tarde, né? E ela não trabalhava. E assim, ela saía de casa, ela passava o dia todo fora e o serviço da casa ficava todo pra mim. Mas assim, eu não reclamava porque também não me custava nada fazer, já que eu tava ali na casa dela, né? Até que teve um dia em específico em que eu acordei me sentindo muito mal. Gente, eu tava doente pra caramba. E eu não tive condições de fazer absolutamente nada, porque eu realmente estava me sentindo muito mal. E vocês sabem o que ela teve a coragem de fazer? Dar pro meu marido e falar pra ele que ele tinha casado com uma imunda, que uma pessoa que não lavava nem as próprias calcinhas, porque os ratos estavam tomando a nossa casa, porque eu tava com preguiça de fazer as coisas. Parte 2. Por que quando um casal resolve trair, casal eu digo marido, namorado e a sua amante, quem sai errado na história é sempre a mulher? Ei, fica aí que tem história nova. A minha irmã mais velha começou a namorar e se casou com o meu cunhado. Logo depois eles tiveram o meu sobrinho, foram morar juntos e tal. Eu já conheci esse meu cunhado há muitos anos, há muito tempo, bem antes deles começarem a engatar um relacionamento. E eu sempre tive muita atração por ele, sabe? Eu sempre achei ele um homem muito atraente, eu sempre achei ele muito interessante e tal.
Mas eu disfarçava, eu não dava em cima dele, eu escondia, guardava tudo pra mim. Afinal, acima de tudo, ele era marido da minha irmã. E nessa época eu morava com a minha mãe e com o meu padrasto. Eu não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe e nem com o meu padrasto. Nós brigávamos muito, muito, muito mesmo. E quem sempre tava ali pra me ajudar e pra me aconselhar era minha irmã. Só que não somente ela, o meu cunhado, né, o marido dela também estava ali sempre me dando apoio. E aquilo fez com que eu gostasse mais ainda dele, que me deixava com mais raiva de mim mesmo, porque eu não conseguia ali tirar aquele sentimento de mim. Eu era muito nova, sabe? Eu tinha 19 anos, então aquilo tudo era muito intenso ainda em mim. Até que comecei a perceber que meu cunhado estava ali dando algumas investidas em mim. Ele me olhava de uma forma que eu sabia que não era um olhar qualquer. Se é que vocês me entendem. Nós, mulheres, a gente sempre sabe quando um homem tá olhando pra gente com um olhar de desejo. Ele começou a mandar mensagem pra mim, começou a dar em cima de mim, me chamava de anjo, de flor, disso, daquilo. E eu não vou mentir pra vocês, eu gostava daquilo. Eu sei que é errado, eu não tenho orgulho disso, mas eu também não vou chegar aqui e falar pra vocês, ai, não sei o que, porque eu não queria, porque tal. Eu não vou mentir pra vocês, gente, eu gostava daquilo, porque eu era muito atraída por ele. Mas eu tava ali dividida entre eu gosto dessa situação e, meu Deus, eu vou fazer merda com a minha irmã, ela não merece, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então assim, eu tava entre a cruz e a espada, sabe? Até que ele me chamou pra sair. E como eu já tava muito, muito, muito afim dele, eu não consegui dizer não. Sim, eu fiz a merda de sair com ele. Bom, vocês já devem ter imaginado o que aconteceu daí por diante, né? E infelizmente não foi só uma vez, foram várias vezes juntos e cada vez mais eu estava me apaixonando por ele. E cada vez mais ele dizia que estava se apaixonando por mim e que iria se separar da minha irmã para ficar comigo. Eu sei. A gente escuta tantos casos por aí que a gente fala, meu Deus, ainda tem mulher que cai nesse papo. Ainda tem mulher que cai nesse papo. Eu fui uma. Enfim, tava tudo muito bonito, tava tudo muito lindo, até a minha irmã descobrir o nosso caso. Gente, eu tô assim, muito, mas muito afim do namorado da minha irmã. Ei, fica aqui a história nova. Eu me matriculei em uma academia que ficava, tipo assim, perto do meu trabalho, sabe? Não ficava perto da minha casa, mas ficava perto do meu trabalho. E nessa época eu estava namorando, só que o meu relacionamento tava, tipo, muito desgastado. Eu tava literalmente só procurando um motivo pra terminar aquele relacionamento, só que eu não tava achando o que fazer pra terminar. Mas beleza, esse era o menor dos meus problemas. Nessa academia tinha um instrutor que desde que eu cheguei no primeiro dia, ele não parava de me olhar. E assim, eu também não conseguia parar de olhar pra ele. Ele realmente era uma pessoa que chamava muito atenção. Então ele começou ali a despertar um negócio dentro de mim e tudo, mas eu estava namorando, né? Enfim, a gente ficava se encarando o tempo todo enquanto eu estava na academia. Só que é aquela questão, eu tinha namorado, né? Então eu não ia lá falar com ele, conversar com ele ou coisa do tipo. E nem ele vinha falar, nem conversar comigo. Até porque diversas vezes o meu namorado já foi me buscar na academia e ele viu. Então a gente só trocava olhares, sabe? A gente nunca trocou uma palavra sequer. Mas é aquela coisa, quando você tá em um relacionamento onde você só tá esperando um motivo pra terminar, você já começa a olhar pra outras pessoas e a se interessar por outras pessoas. Não tô dizendo que é uma justificativa pro que eu tava fazendo, porque eu sei que tem muita gente que vai falar, ah, se o relacionamento não tava bom, se queria ficar com outras pessoas era só terminar, não sei o que. Mas, gente, o buraco é muito mais embaixo do que vocês imaginam. Mas, enfim, o ponto dessa história não é essa. Beleza, já fazia aí uns 2 meses que eu tava nessa academia e a gente só se encarando, a gente só se olhando, sem trocar uma palavra, sem trocar um risinho sequer. Enquanto ele tava aqui, ó, só na minha cabeça, eu tava só imaginando, eu tava só sonhando. Aí também eu já tinha saído da casa dos meus pais, né, não morava mais com eles e tal, morava sozinha na minha casa própria e tudo. E assim, eu já não tava mais tanto por dentro da vida da minha irmã, no sentido de, tipo, eu não sabia com quem ela saía, com quem ela deixava de sair, com quem que ela ficava, com quem ela deixava de ficar, enfim, eu já tava por fora ali da vida dela social. Até que eu fiquei sabendo que a minha irmã estava namorando e tal, mas eu não sabia exatamente com quem, até porque ela sempre foi muito discreta, ela não era de postar foto, nem nada do tipo em rede social, então não sabia exatamente com quem que era. Até que ela foi e marcou um almoço na casa da minha mãe, né, dizendo que ela ia levar o namorado dela pra apresentar pra família e tal, e que era pra eu ir. Enfim, porque ela queria apresentar ele pra mim também, afinal era irmã dela, né? E aí eu fui, né, gente? Tipo, normal, eu conheci o namorado da minha irmã, nada demais. E justamente nesse mesmo dia, antes de ir pro almoço, eu tive uma briga muito feia com meu namorado, onde a gente terminou. Finalmente eu consegui terminar com ele. Foi uma bênção na minha vida esse dia. E aí eu fui pra casa da minha mãe, né? Feliz da vida, porque eu tinha conseguido me livrar do traste, né? Eu já tava pensando, né? Ah, a partir de amanhã
Eu vou começar a criar coragem, eu vou dar um jeito de falar com aquele cara da academia. Agora que eu tô solteira, eu não preciso mais ter medo de que vai ter alguém me vigiando ou coisa do tipo. Vou falar com ele, quero muito ficar com ele e tal. E fui pra casa da minha mãe, né, com esse pensamento, já pensando no dia seguinte que eu ia falar com o tal instrutor da academia. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, aí beleza, nós estávamos lá, ainda não tinha chego. Não demorou muito, o namorado da minha irmã chega. E quando ela vem me apresentar, adivinha quem era? O instrutor da academia. O que eu estava disposta a falar no dia seguinte pra começar a dar em cima dele. O namorado da minha amiga deu em cima de mim. Ei, fica aí que tem história nova. Logo quando eles começaram a namorar, eu e a minha melhor amiga já éramos amigas há muito tempo. A gente era, tipo, praticamente irmãs, sabe? Eles pareciam estar muito apaixonados, tanto ela por ele quanto ele por ela. Realmente era um relacionamento que dava gosto de ver. Passou uns dias que ela tinha apresentado ele pra gente, né? Eu digo pra gente, o nosso grupo de amigos. Ele começou a seguir todo mundo no Instagram, inclusive eu. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que é super contra, né? Namorado de amiga, seguir a outra no Instagram e tal. Mas a gente não via, tipo... nada, pra gente era super normal a gente seguir os namorados dos nossos amigos e tal, namoradas, porque a gente era todo mundo muito amigo. E normalmente, quando um dos nossos amigos ali que faziam parte do nosso grupo apareciam namorando, logo o namorado dessa pessoa virava muito nosso amigo também. Então, tipo, pra gente era muito normal. Enfim, achei super normal, comecei a seguir ele de volta e até aí tudo bem. Certo dia nós marcamos de ir para o cinema, todo mundo junto, e nós fomos. Na hora de voltar, eu voltei de carona com ele, né? E, no caso, veio no carro ele, a minha amiga, né, a namorada dele, e mais um amigo nosso. Só que assim, se fosse levar em consideração todo o percurso, eu era a pessoa que mais morava perto da casa dele. Então, nesse dia, ele deixou todo mundo pelo caminho, inclusive a minha amiga, porque nesse dia ela não ia dormir com ele. E, por último, ele me deixou. Só que assim, quando a gente estava indo pra casa, foi uma conversa super tranquila. A gente falou muito sobre o filme e tal, não teve nada, absolutamente nada demais. Aí, beleza, ele me deixou em casa, né, tudo tranquilo. Depois que eu cheguei em casa, tipo, passou uns 30 minutos mais ou menos que ele tinha me deixado, do nada começou a chegar notificação pra mim no Instagram. E era a notificação da conta dele. Tipo, ele simplesmente tinha curtido todas as minhas fotos e vídeos no meu Instagram. Na hora que eu vi aquilo, eu realmente achei um pouquinho estranho, sabe? Mas eu não falei nada, não comentei nada com ele, nem com ela. Fiquei, tipo assim, na minha. Aí, depois disso, gente, não demorou muito pra ele começar a curtir meus stories, a responder meus stories, a mandar aquelas carinhas de apaixonado, coraçãozinho, dizer bom dia, linda, bom dia isso, bom dia aquilo. Gente, quando ele começou com essas atitudes, tá? Pra mim é normal seguir o namorado amigo. Mas esse tipo de coisa já não era normal, não. E aí, quando a gente saía todo mundo junto, né? Tipo, eu, ela, ele, os nossos amigos e tal, eu comecei a perceber também muitos olhares dele pra mim. E aquilo começou a me incomodar mais ainda. Eu falei, não, eu já tô entendendo, já tô sacando o que ele quer. Mas ao mesmo tempo eu ficava, tipo, eu tenho que contar pra ela, mas o que eu vou contar pra ela? Ele tá me olhando. Ah, ele respondeu os meus stories. Sei lá, eu ficava, tipo, eu preciso ter alguma coisa concreta pra falar pra ela. Só que com isso eu comecei a me afastar deles, eu comecei a evitar sair. Eu, tipo, tirei ele do meu Instagram. Eu não respondia mais nada, eu não saía, tudo eu fui me afastando. Bom, óbvio que eles perceberam que eu estava me afastando deles, né? E por diversas vezes a minha amiga me perguntava e tal o que estava acontecendo. E eu falava que não, que eu só tava muito ocupada, que eu tava trabalhando, estudando, enfim. Que não tinha tempo mesmo pra estar na rua. Minha amiga, tipo, entendia. Às vezes ela vinha pra minha casa, às vezes eu ia pra casa dela. E eu ficava mais tempo com ela e evitava sair quando era todo mundo junto. Até que um belo dia, depois que já fazia, sei lá, umas 3 semanas que eu nem sequer via ele me mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo urgente, que era um assunto muito sério e tal, e ele precisava conversar. Mas tinha que ser pessoalmente, perguntou se podia ir na minha casa. Eu fiquei meio assim, mas eu falei, bom, eu vou deixar ele vir aqui, porque aqui tá minha mãe, tá meu pai, tá meus irmãos, então ele vai poder fazer nada. E eu vou aproveitar pra esclarecer de uma vez por todas que eu não estou gostando nem um pouco da atitude dele. Aí tá, nós marcamos e ele foi na minha casa. Quando ele chegou na minha casa, ele simplesmente vomitou em cima de mim, que ele tava afim de mim, que eu era muito bonita, que ele queria ficar comigo, que se eu quisesse ele deixava a minha amiga pra ficar comigo. E, gente, falou só desse nível pra baixo. Eu fiquei, tipo, totalmente assustada com aquilo, sabe? E eu falei pra ele, meu filho, você está muito enganada. Partiu. E na hora eu tava de costa, né? Tava arrumando as minhas coisas e tal. E quando ela falou, eu fiquei, tipo... Gente, foi um silêncio constrangedor naquele momento. Aí o meu, agora ex-marido, né, virou pra ela e falou assim, não, mãe, eu não vou sair, essa casa é minha e tal. Aí a minha sogra falou assim, não, essa casa é minha. A gente nunca tirou ela do meu nome, ela é minha. Se a sua esposa quiser te perdoar, aí você volta pra cá. Mas se ela não quiser, a casa é do meu neto. Então pegue as suas coisas, arrume que você vai voltar a morar comigo com seu pai, porque essa casa é do meu neto. E como o meu neto ainda não pode decidir por ele mesmo, quem manda aqui é a fulana. E apontou pra mim.
Aí ele ficou, tipo, calado, não falou mais absolutamente nada, foi pra dentro do quarto e começou a arrumar as coisas dele. A minha sogra chegou perto de mim e falou assim, pare de arrumar tuas coisas, guarda no lugar. O que eu falei é sério, essa casa não é mais dele, ele vai sair, você vai ficar. Aí eu e a minha sogra, nós conversamos muito, né, sobre aquela situação toda e tal. E ela me falou que eu decidia quem entrava, quem saía, que se eu quisesse perdoar meu marido, que tudo bem também, era uma escolha minha, mas que se eu não quisesse, eu não tinha que sair e tal. Conversamos bastante, gente, bastante mesmo. Meu marido saiu da casa batendo perna, batendo porta, morrendo de raiva. É claro que nos primeiros meses eu senti muita falta dele, muita mesmo. Eu tava acostumada, né? Senti muita falta, pensei, e se eu perdoasse e tal, eu posso perdoar, não sei o quê. Mas aí eu pensei, não, se eu perdoar, ele vai fazer de novo. E eu não quero essa vida pra mim, de ficar sofrendo, descobrindo traição atrás da outra e tal. Não quero descobrir, então eu bati assim um pé comigo mesma, decidi que eu não ia aceitar, que eu não ia perdoar. E eu realmente não voltei. E aí meu filho nasceu, já tá com 1 ano, inclusive. Mas pelo menos como pai, gente, ele não falha, sabe? Ele sempre vem aqui, sempre que pode, ele me ajuda, ele fica com a criança, tudo. Ele, inclusive, tá namorando com uma moça. Essa moça, toda vez que ele vem visitar o meu filho, ela vem junto com ele. E a gente se dá muito bem, sabe? Ela é uma pessoa muito boa, muito incrível, dá pra ver que ela também gosta muito do meu filho. E isso pra mim é muito importante, sabe? Porque se a relação deles se aprofundar e eles vierem casar, algo do tipo, eu quero que o meu filho tenha uma boa relação com a madrasta. Eu quero que eu me dê bem com a madrasta, porque eu acho que isso tudo vai favorecer o meu filho. Então, toda vez que ela vem, a gente conversa muito, a gente se dá muito bem. Eu também já perdoei o meu ex-marido, né? A gente se dá muito bem, somos amigos. Hoje a prioridade é o nosso filho. E o meu filho, gente, é oficialmente o dono da casa. Quando ele nasceu, a minha sogra cuidou de resolver logo isso e ela realmente deu a casa pro meu filho, o neto dela. Hoje em dia a gente se dá todo mundo muito bem, até porque a nossa prioridade é a mesma. E não temos mágoas ou rancores nenhum do outro. Enfim, foi isso. Parou, ela passou, sarrou, gostou, sorriu. Ele foi e eu fui atrás dele, né? Que eu fiquei desesperada, tá? Meu pai morava sozinho e eu fui atrás dele. Ligava pra minha tia, ligava pra quem pudesse acudir, porque eu tava com medo, morrendo de medo do que poderia acontecer. Quando chegou lá, o meu pai foi pra cima dele e tal, mas aí eles acabaram caindo na porrada, foram pro meio da rua. Foi a maior confusão, a maior gritaria, e meu pai acabou acertando meu padrasto no braço. Isso, gente, foi toda aquela confusão. Veio o vizinho, chamou a polícia, isso e aquilo, e foi a maior confusão, e a minha mãe brigando com meu pai, brigando comigo e tal. No final de tudo, meu pai foi preso, passou 2 anos preso. A minha mãe simplesmente cagou pra mim, me largou de lado, começou a falar que tudo era culpa minha. Eu tinha destruído a família, que eu tinha tentado destruir a casa dela, o casamento dela, porque não sei o que e tal. E como eu falei pra vocês, meu pai passou 2 anos preso, mas enfim, depois de muita burocracia, de muita coisa, a gente conseguiu soltar ele. E até hoje, a minha mãe não fala comigo, ela não troca uma palavra sequer comigo e ela continua junto com ele. E no final de tudo, eu fui a culpada por ter destruído a nossa família. Mães, por favor, nunca troquem o filho ou a filha de vocês por homem nenhum. E foi isso. Isso tudo, a minha filha já tinha 17 anos e ela tinha um namorado. E ele nunca gostou do namorado dela. Ele sempre odiou ele. E agora eu entendo por quê. Eu fiquei muito assustada quando eu vi aquilo. Eu peguei o celular dele, também fui olhar tudo. E lá eu encontrei mais um monte de coisas de padrasto, enteada. E, gente, e as garotas com que ele se envolvia eram todas muito parecidas com a minha filha. Então, assim, obviamente que aquilo ali não estava certo, não estava normal, não tinha nada de correto naquilo. Fiquei um pouco desesperada com aquela situação. Eu conversei com alguns familiares próximos meus e todos falaram que eu tava exagerando, que aquilo não era nada demais. Que não queria dizer que ele era o tipo de pessoa que possivelmente poderia ter feito ou faria alguma coisa com a minha filha. Até hoje eu me pergunto como é que essas pessoas vivem depois de ter me dado um conselho desses. Como era final de ano, eu meio que não queria estragar o Natal, o Ano Novo da família e tal, então eu fiquei apenas observando. Mas jamais deixar a minha filha perto dele. Eu sempre falava pra ela ficar atenta, pra ela não ficar perto e tal. E ela me perguntava por quê, mas eu não queria dizer. Bom, depois que passou aí a época de festividade, eu fui questionar ele. Ele me chamou de louca, disse que eu tinha invadido a privacidade dele, que não era nada daquilo, que não sei o que, não sei o que. Nos separamos. Como, de fato, ele nunca fez nada com a minha filha, eu não tinha exatamente com o que denunciar ele, sabe? Até porque o tipo de conteúdo que ele assistia não era com crianças, adolescentes e tal. Era só aquele tema, sabe? Mas não era crianças, adolescentes e afins. Então, eu não tinha exatamente com o que denunciar ele. Mas eu guardei o computador dele, eu não devolvi. E deixei comigo para caso, futuramente, eu precisasse de alguma prova. E, bom, a gente se separou. Obviamente, eu não ia ficar com um homem desse. Tive muito medo pelas minhas filhas e até mesmo pelos nossos filhos, porque, né? Ele mal tem contato com os nossos filhos e eu até agradeço a Deus por isso, mas eu jamais ia permanecer com um homem desse do meu lado. Mas, enfim, essa é a minha história.
Venha acompanhar como é que foi a nossa ceia de Natal. Pra quem me acompanha nos stories tá sabendo que nesse Natal vai ser só nós dois, né? Mas nada impedia que a gente fizesse uma comidinha bacana, que tivesse uma noite bem agradável. E como ainda tava cedo, eu fui logo preparar a sobremesa, porque ela precisava ficar bem geladinha até a noite. E a sobremesa escolhida dessa vez foi a surpresa de uva. Eu não tenho dotes culinários, mas pelo que eu fiquei sabendo tinha que ser com uva verde, mas não tinha, então eu usei a roxa mesmo. E falando em sobremesa, me bateu uma curiosidade pra saber qual é a sobremesa que vocês mais gostam de comer no Natal. E pra isso eu fiz uma enquete no meu perfil lá da Soulchill, vou até deixar o meu ID aqui pra você me procurar lá. Então mata a minha curiosidade, vai lá responder a minha enquete que eu quero muito saber, tá? Fui preparar o creme branco, eu acho que é assim que dá o nome, porque tinha que ir pro fogo e depois ainda tinha que esfriar, então foi o primeiro que eu fiz. Nessa hora eu já tava querendo comer mesmo enquanto estava ali no fogo, porque tava muito bom. Depois fui fazer a ganache, que basicamente é chocolate derretido com creme de leite. E no final montei as camadinhas e a nossa sobremesa ficou assim. E aí em seguida já levei logo pra geladeira pra que até a noite ela ficasse no ponto. E aí logo pro final da tarde eu fui arrumar a nossa mesa, porque depois eu ia ter que fazer a nossa entradinha também, ia me arrumar, então já ia deixar logo tudo pronto. Coloquei uma toalha de mesa branca, que tinha os detalhes vermelhos, ia combinar com o restante. Coloquei o isoplar, nossa, não muito chique pro meu gosto, hein? Coloquei os pratos. Coloquei as nossas taças, que nem parece que bebe, gente, essa é só refrigerante mesmo. E os garfos e as facas, que não precisa de mais, né? E também deixei logo ali posicionado algumas louças que ia utilizar. E por enquanto a nossa mesa ficou assim, tava simples, mas bem bonita. Logo mais tarde fui fazer as nossas entradinhas, peguei tomate cereja que já estava higienizado, tá? Cortei todos bem pequenininhos e temperei eles com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta também. E usei salame e azeitona pra fazer um charmezinho, sabe? Em cima da nossa brusqueta. E aí eu já tô mastigando, gente, porque eu fazia um e comia outro. Cortei a metade da azeitona, enrolei o salame e coloquei dentro. Peguei os pãezinhos que eu já tinha deixado eles virarem uma torradinha na airfry e comecei a montar. Coloquei um pouquinho de tomate cereja e coloquei em cima a montagenzinha do salame com azeitona, no final ficar assim. Hora da maquiagem. Apesar de ser um jantarzinho simples em casa, a gente também quer estar bonita. E eu fiz assim, bem simplesinho, mas com batom vermelho que combina muito. E esse é o look escolhido pra hoje. E a nossa mesa já estava pronta com a nossa entradinha e o prato principal. Ah, eu não cozinhei o prato principal, tá? Eu encomendei, por isso não mostrei o processo pra vocês. E no final ficou assim, apesar de sermos só nós dois, ainda assim foi bem. E detalhe, quando a gente chegou lá, ela agiu super natural, começou a falar da obra, da reforma da casa, disso, daquilo, de uma forma super natural. Nem parecia que dias atrás ela tinha pedido dinheiro porque estava passando fome. O meu noivo, nós ficamos chocados, nós ficamos horrorizados com aquela situação, porque não parecia real. Tipo, a mulher pegou dinheiro falando que tava passando fome e de repente começou a mexer na casa e falava como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que nesse dia foi a gota d'água pra ele, né? Eu voltei pra minha casa, ele ficou na casa dele. Só que nós continuamos trocando mensagens, né? Conversando sobre aquela situação. Até que de madrugada, que ele tinha ficado lá, ela pegou o telefone dele e viu todas as mensagens que nós tínhamos trocado. A invasão de privacidade foi enorme. E ela acordou ele aos gritos, xingando, ofendendo, falando um monte de coisas pra ele. Só que assim, foi a gota d'água pra ele, porque ele nunca tinha sido tão ofendido por ela. Ele resolveu se afastar dela 100%, porque nem ele aguentou mais. E até hoje a gente escuta, a gente ouve falar que ela odeia o nosso relacionamento com todas as forças. Ela fala mal da gente pra todo mundo que ela pode. E eu fico incentivando até ele a ir visitar e conversar com ela e tal, porque é mãe dele. A tentar ter uma boa relação agora que ela não pode mais atingir o nosso relacionamento, mas ele não quer de jeito nenhum. E ela ainda vive falando por aí que ele é extremamente egoísta por não querer pagar o cabelo, a maquiagem, o vestido pra ela ir no nosso casamento. Nem sei nem se ele vai convidar ela. Enquanto isso, os meus pais estão ajudando e apoiando a gente ao máximo. Inclusive, eles deram um terreno pra gente construir a nossa casa. Nós já construímos a casa. O casamento é daqui a um mês. A casa tá toda mobiliada, toda pronta, esperando pela gente, enquanto a mãe dele sabe falar mal, só sabe querer destruir os nossos sonhos, se fazendo de vítima, de coitada, só pra pegar o dinheiro do filho. Na verdade, ela só quer luxo em cima de luxo. Mas, enfim, essa é a minha história. Não, você não tá pedindo muito. Se você tá em um relacionamento amoroso, ou até mesmo em uma amizade tóxica, onde tem aquela pessoa que você tem que estar pedindo pelo menos o mínimo, onde você tem que estar pedindo que ela faça o mínimo por você, que implorar 5 minutos de atenção, e de repente você começa a pensar, talvez eu que esteja exigindo demais, talvez eu que esteja pedindo muito dessa pessoa. Só tenho uma coisa pra te falar, não, você não tá pedindo muito, você só tá pedindo pra pessoa
Gente, quando eu vi aquela mensagem, é óbvio que eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito, muito, muito magoada. E eu fui conversar com ele, né? Falei, tipo, tudo que eu tava sentindo e tal. Conversamos sobre tudo. E ele me falou que realmente a família dele não estava aceitando aquilo com bons olhos, que as pessoas não estavam gostando. Mas quem tinha que gostar era ele. Tava muito feliz comigo, que eu tinha devolvido a vida pra ele e tudo. Que não era pra eu ligar, que ele sempre ia me defender de todo mundo. E de fato, até hoje nós já estamos casados. Nós namoramos por 2 anos e depois nós nos casamos. Hoje faz 1 ano que nós estamos casados. E até hoje a família dele implica muito comigo. Fora que ele me moldou completamente. Eu não vou mentir pra vocês, ele pagou os meus estudos, eu faço faculdade hoje em dia, ele me compra coisas boas, ele me educou porque eu não tinha muita educação. E todo mundo fala que eu só estou com ele por interesse, que tudo que ele fez por mim, quando eu tiver bem de vida, eu vou largar ele e tudo, mas eu não vou, gente, eu sou apaixonada por esse homem. Mas ainda assim, ainda hoje em dia, 3 anos depois, eu ainda sofro muito preconceito da mãe dele, do pai, das irmãs, tudo. Todo mundo vive me ofendendo, mas graças a Deus ele me protege muito, ele me defende muito, então vale a pena. Estar ao lado dele vale a pena cada humilhação que eu tenho que escutar. Mas enfim, essa é a minha história. Eu tinha uma professora na minha escola, na minha época de ensino médio, que, assim, ela foi minha professora por 3 anos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ano. E assim, todas as vezes eu passei de raspão na matéria dela, assim, no mínimo, do mínimo, do mínimo. Porque ela era uma pessoa, assim, de fato, uma professora, na verdade, daquelas que não sabe ensinar, sabe? E fora que nós tínhamos os problemas pessoais, eu e ela. Eu sempre fui muito rebarbada, digamos assim, porque o que acontece? A minha mãe me criou e ela sempre me ensinou que quando eu estivesse certa, era pra eu brigar, era pra eu questionar, não era pra eu calar minha boca. Então, toda vez que eu tinha algum problema com essa professora dentro de sala, eu nunca calava minha boca. Eu tinha que calar, né? Mas eu não calava porque eu achava que eu estava certa e eu lutava pelos meus direitos até o final. Então, com relação a isso, eu desacatava muito ela dentro da sala, sabe? E aí a gente acabou criando um ranço pessoal uma da outra. E por diversas vezes nós discutimos de bater boca dentro da sala. Várias vezes a diretora me chamou porque a professora nunca estava errada, né? Era sempre eu, então a diretora sempre me chamava porque eu ficava batendo boca com a professora. Enfim, se tornou de fato algo muito pessoal entre nós duas. Detalhe, as minhas notas eram perfeitas em todas as outras matérias. Era só na dela que era pela misericórdia. Chegou no último ano, o último bimestre do ano, já estava tipo ali para encerrar o ensino médio, encerrar todas as aulas, tudo. O último dia de aula dela, né? Quando ela estava se despedindo de todo mundo e tal, para sair da sala, ela chegou perto de mim e falou que se eu passei de ano, que se eu tinha terminado o ensino médio é porque era muita sorte, porque de fato eu era uma vagabunda que nunca ia ter futuro nenhum na vida, que provavelmente eu não ia nem conseguir entrar em uma faculdade. Como a gente já tinha os nossos BOs, quando ela falou isso, eu virei pra ela e falei assim: ah, cala a boca, sua velha doida. A ofensa da menina, né? Enfim, ela falou isso, eu xinguei ela de volta, ela foi embora, mas aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? O fato dela me ofender desse jeito e falar que eu nunca ia ter futuro nenhum. Porque na cabeça dela eu era uma péssima aluna, né? Mas ela esquecia que nas outras matérias eu era muito boa. Bom, o tempo passou, eu consegui entrar na faculdade que eu tanto queria, fiz meu curso, tudo, e quando eu já estava quase pro final do meu curso, eu conheci um rapaz, que ele estava exatamente no mesmo curso que eu, só que ele era do primeiro semestre, eu estava tipo no 8º semestre, sabe? Então ele era um pouco mais novo do que eu. E como sempre rolava muito lá na faculdade, coisas de seminários, congressos, palestras, enfim, todo mundo acabava participando e eu conheci ele lá. Me interessei muito por ele logo de início, ele se interessou muito por mim e tal. Nós começamos a sair, começamos a ficar, frequentar bares, cinemas, restaurantes, enfim, a gente ficou muito grudado. Até que nós começamos a namorar. Ele me pediu em namoro, eu tava muito apaixonada e eu aceitei. Chegou a vez de conhecer a família, né? Ele foi, conheceu a minha família, todo mundo adorou ele, todo mundo ficou muito feliz. Ele, de fato, era um encanto de produto, né? Então, todo mundo da minha família amou ele. Quando eu fui pra conhecer a família dele, que ele veio me mostrar uma foto de quem era a mãe, de quem era o pai. Adivinha só quem era a mãe? A minha professora maravilhosa do ensino médio. A tia que me pegou saindo do quarto do meu primo. Ei, fica aí que tem história nova. Pra contextualizar vocês, eu nem sequer sabia que ele era meu primo, tá? Mas bora lá começar essa história. Minha família, mais especificamente a família do meu pai, nunca foi uma família muito unida, sabe? Sempre foi uma família muito afastada e tal, nunca foi de se reunir nem nada. E assim, apesar de todo mundo morar na mesma cidade, eu mal conhecia quase ninguém da família do meu pai, pra ser bem sincero pra vocês. Ele sempre foi muito desligado da família, então nunca conheci praticamente ninguém.
E ele tinha uma irmã que eles eram brigados desde até muito antes de eu nascer. Houve uma briga bem feia na família. Eles pararam de se falar e já fazia anos que nenhum tinha notícias assim do outro, sabe? Que eles não se falavam e tal. Eu sabia dessa minha tia, mas como meu pai era brigado com ela, eu não sabia muita coisa. Não sabia nem onde ela morava, como ela era, nada. Meu pai nem gostava de falar dela. Enfim, toda a história aconteceu quando eu já tava com meus 18 anos, sabe? Eu sempre gostei muito de festa, de balada e tal, sempre frequentava. Conheci esse rapaz em um dos bares que eu frequentava muito com as minhas amigas, sabe? Me interessei por ele, ele por mim, a gente ficou várias vezes nesse bar, trocamos números, telefone, começamos a sair muito, tipo, ir pra shopping, cinema, outros bares, fazer várias programações mesmo, sabe? A gente não tinha nada sério, mas eu gostava muito de ficar com ele. Até que numa dessas saídas ele me convidou pra ir pra casa dele, né? Pra passar a noite e tal. De início eu fiquei meio assim, né? Eu falei, tipo, a gente nem tem nada sério, não tá namorando e eu vou pra tua casa. Chegar lá, provavelmente eu vou conhecer a tua mãe, porque ela mora lá, né? Conhecer tua mãe e teu pai, eu não sei, eu me sinto desconfortável e tal. Eu falei assim, não, mas a minha mãe, ela vai estar de plantão. Então ela vai chegar só de madrugada em casa. A gente já vai estar dentro do quarto e tal. E quando tu levantar de manhã, ainda vai estar dormindo. Porque como ela chega de madrugada, ela dorme até um pouco mais tarde. Nem precisa tu ver ela, nem nada. Eu peguei e falei, ok. Enfim, fomos pra casa dele e tal. Não sei vocês, mas quando eu durmo numa cama que não é a minha, eu não consigo dormir direito. Eu não consigo ficar 100% confortável. Das 6, 7 horas da manhã, eu já tô abrindo o olho, eu não consigo dormir até tarde. Então foi dito certo. Tipo, 7 horas da manhã eu já tava acordada, porque eu não conseguia mais dormir. Nisso eu chamei ele e falei que eu já ia embora, né? Até porque 10 horas ia começar o meu estágio. Então eu ia passar em casa, tomar banho, trocar de roupa pra ir pro estágio, né? Aí ele pegou e falou, tá. Falou que a chave tava lá na porta, que era só eu destrancar, que daqui a pouco ele ia lá pra fechar a porta. Peguei e falei, tá, me despedi dele e saí. Só que a casa dele era bem pequenininha, tipo, quem tava na cozinha tinha acesso, conseguia enxergar a sala com a saída e tudo. Tava indo em direção à porta, eu escutei uma voz falando bom dia, era uma voz feminina, né? Pensei, deve ser a mãe dele. Quando eu me virei, era a mãe dele que vinha vindo da cozinha, né? Ela já chegou mais cedo. Aí ela, tipo, eu respondi, falei bom dia e tal. Aí eu me apresentei, disse meu nome. Ela se apresentou, só que ela ficou me olhando com uma cara muito estranha o tempo todo. Tipo assim, eu pensei que, sei lá, ela tava incomodada de eu estar na casa dela, algo do tipo, porque ela tava me olhando muito estranha. Ela não tava me tratando mal, mas o jeito como ela tava me olhando era estranho. Bom, me apresentei pra ela, né, me despedi e fui embora. Eu tava morrendo de vergonha daquela situação e tal. Fui pra casa. Passou uns 30 minutos mais ou menos, foi só o tempo justamente de eu chegar em casa, que eu recebo uma mensagem dele falando que a mãe dele tava fazendo o maior escândalo porque eu tava na casa dela, porque eu tava no quarto com ele, o que tinha acontecido e tal. Aí eu falei pra ele assim, mas você não disse que a sua mãe era de boa e tal, que ela não implicava com esse tipo de coisa? Aí ele falou, não, ela é de boa, ela não implica, não liga de eu trazer garota pra cá e tal. O problema é que ela tá brigando porque nós somos primos. Ela te achou muito parecida com o irmão dela, com quem ela não falava há anos, foi pesquisar na internet e descobriu que tu é filha do irmão dela. Parte 2.